eterna bem-aventurança. Amém. Podemos sentar, meus amados irmãos, para dar seguimento à nossa catequese. No último domingo, nós falávamos do mistério da unidade de Deus. Creio em Deus, falando sobre a sua unidade. E hoje vamos entrar no mistério da Santíssima Trindade. Como nós tínhamos falado, a profissão de fé, o símbolo da fé, ele é trinitário. Ele é organizado na ordem das três pessoas divinas. Então, nós começamos o credo rezando: creio em Deus Pai. Antes de adentrar no Pai, no Filho e no Espírito Santo separadamente, vamos agora considerar o mistério da Trindade. Esse mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. Por quê? É o mistério do próprio Deus. É o mistério no qual nós conhecemos a Deus como Ele é. Por isso é o centro da nossa fé e também é o centro da nossa vida cristã. A vida do católico, o nosso comportamento, a nossa santificação é participar da vida do próprio Deus. E esse mistério, só Deus podia comunicá-lo a nós, quando Ele se revelou no Novo Testamento como Pai, Filho e Espírito Santo. Como eu falava com vocês, a grande verdade de fé do Antigo Testamento é a verdade da unidade de Deus. Deus se revelou como um só Deus, um único Deus. E Deus insistia nessa verdade justamente para proteger o povo de cair na idolatria daqueles ídolos pagãos que eram adorados nos povos vizinhos. E como Deus não pode ser visto, então não tinha como Deus explicar no Antigo Testamento esse mistério mais profundo dele mesmo, que embora ele fosse um só, nele há três pessoas. Foi, portanto, quando chegou o Novo Testamento, que o próprio Deus veio ser um de nós. Veio fazer-se homem e aí sim, encarnado, feito homem, ele pôde mostrar para nós a sua própria natureza divina. São João, no prólogo do seu Evangelho, diz: ninguém nunca viu a Deus. Por isso o Filho de Deus, que está no seio do Pai, é Ele que veio nos ensinar todas as coisas. De fato, a encarnação do Filho de Deus revela para nós que Deus é o Pai eterno e que o Filho, ele é consubstancial, da mesma substância do Pai. Quer dizer que nele, com ele, ele é o único e mesmo Deus. Então, quando Jesus veio ao mundo, Jesus começa a falar, a chamar a Deus de seu Pai. Começa a dizer que ele é o Filho. Aí ele vai dizer: eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Por quê? Porque ele e o Pai são um único Deus. E depois que Jesus vem a esse mundo, prega o Evangelho, ele se manifesta como Filho, ele chama Deus de seu Pai. Ele promete enviar de junto do Pai o Espírito Santo. Jesus sobe ao céu e no dia de Pentecostes manda o Espírito Santo. Então a missão do Espírito Santo é enviado pelo Pai em nome do Filho e enviado pelo Filho de junto do Pai, revela que o Espírito Santo é, com o Pai e o Filho, o mesmo e único Deus. Então aqui nós temos essa revelação. Não tinha como o ser humano, unicamente pela sua inteligência, descobrir isso, porque é uma coisa que supera a nossa compreensão. Era preciso que o próprio Deus nos contasse que Ele é assim. Portanto, esse é o grande mistério. Interessante, quando Jesus começou a pregar o Evangelho, a pregação de Jesus começa quando? A vida pública. Quando ele foi batizado por João Batista. E naquele momento que ele foi batizado no Rio Jordão, quando ele saiu das águas, o que aconteceu? Desceu sobre ele, que é o Filho, em forma de pomba, o Espírito Santo, e todo mundo ali ouviu do céu a voz do Pai dizendo: este é meu Filho muito amado. Então Nosso Senhor, ele começa a vida pública com a manifestação do mistério trinitário. Ele, o Filho, que sai das águas, sobre ele repousa em forma de pomba o Espírito, e o Pai fala do céu. Então assim Jesus vai
revelar, vai elucidar, vai manifestar para nós o mistério íntimo do próprio Deus. Então, o Pai, ele é o princípio eterno. O Pai se conhece. Ao conhecer-se a si mesmo, o Pai forma uma imagem perfeita de si, que é o Verbo eterno, a palavra eterna do Pai, que é tão perfeito que uma pessoa também é o Filho. E quando o Pai olha o Filho e vê no Filho a sua imagem perfeita, o Pai ama o Filho. Quando o Filho olha para o Pai e vê no Pai o seu princípio sem princípio, aquele que o gerou, do qual ele é a imagem, o Filho ama o Pai. E esse amor eterno do Pai e do Filho é o Espírito Santo. Então, o Filho é gerado pelo Pai, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Então, é isso que distingue as três pessoas, que, no entanto, são um único Deus. E o mais interessante é que nós não somente conhecemos isso, não, é mais do que isso. Pela graça do batismo, que nós recebemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, nós somos chamados a participar da própria vida da Santíssima Trindade. Agora, nesse mundo, na obscuridade da fé, porque pela graça de Deus, nós temos Deus, a Trindade, habitando em nós, mas nós não vemos a Trindade. No céu, participaremos dessa vida na revelação da luz da glória, onde iremos contemplar a Deus eternamente como Ele é. Então, essa é a grandeza do cristão. Nós não só podemos conhecer quem é Deus, conhecer o mistério da Trindade, que é Deus em si mesmo, mas também, pelo dom do batismo, Deus vem habitar dentro de nós. É chamado o mistério da inabitação divina. O cristão é templo de Deus, como São Paulo dizia: não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vossos corações? É a verdade da fé. Então o cristão, ele é divinizado. Por isso o cristão, ele precisa viver na graça de Deus, que é o normal do católico. Católico em pecado mortal, está errado. Por quê? Porque o pecado mortal expulsa Deus do nosso coração. Nós tiramos Deus de nós. Pela graça, não. A Santíssima Trindade, o mistério de Deus, acontece no mais íntimo de nós. E nós assim vivemos da sua própria vida. Então, essa é a fé católica. Veneramos um só Deus na Trindade e a Trindade na unidade, sem confundir as pessoas, nem dividir a substância. Porque uma é a pessoa do Pai, outra a do Filho, outra a do Espírito Santo. Mas do Pai e do Filho e do Espírito Santo é só uma a divindade, igual a glória e coeterna a majestade. Então essa é a maravilha desse mistério profundo. Um só Deus em três pessoas. Portanto, as três pessoas divinas, como são um único Deus, é que são o princípio de todo o bem. Tudo o que acontece é obra de Deus. Mas, quando nós vamos meditar agora no credo, a partir da próxima aula, as obras de Deus, nós vamos considerar essas obras mais de acordo com aquela pessoa divina que elas manifestam melhor. Por isso, normalmente, atribuímos ao Pai eterno a criação, ao Filho a redenção e ao Espírito Santo a santificação e a Igreja. Embora tudo isso seja obra das três pessoas divinas, no entanto, cada uma manifesta melhor o que é próprio de cada pessoa. Então, portanto, esse é o mistério fundamental da nossa fé, o mistério central, o mistério da Trindade. E, se Deus quiser, no próximo domingo, vamos agora entrar no mistério do Pai. Então, hoje falamos da Trindade como um conjunto, na próxima semana falaremos do Pai. Então, meus amados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estamos hoje celebrando o terceiro domingo depois da Páscoa.